Oi. Ah, tá. Tá funcionando, né? Bom dia, gente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todo mundo que está presente, cumprimentar também aqui meus companheiros da mesa, a Cris, que acabou de chegar. Queria agradecer também pelo convite, né, de estar aqui no 8º Congresso Estatutário dos Funcionários da USP. Acho que, enfim, e acho que tratar desse tema, né, das opressões no Congresso é muito fundamental, né? Muitas vezes querem separar a luta da classe trabalhadora da luta dos setores oprimidos, né? Querendo colocar que os trabalhadores vão pensar no seu salário, nas suas condições de trabalho, como se isso tivesse separado aí de pensar, né, o que significa essas condições também para os setores oprimidos, né? O que significa os efeitos do machismo, da LGBTfobia, do racismo e muitas vezes não vendo, inclusive, que a nossa classe é negra, né? Mas num país como o Brasil é negra, é feminina, né? É LGBT, é indígena. Então, para mim, é muito importante que nesse congresso a gente esteja tratando sobre esse tema, ainda mais com a tradição que tem o Sindicato de Trabalhadores da USP. Acho que não tem como começar pensando nos efeitos que a gente teve com o fortalecimento do bolsonarismo no Brasil, da extrema-direita, né? Porque junto com o fortalecimento da extrema-direita, é inegável que tem um fortalecimento de todas as ideologias que se colocam contra os setores oprimidos, contra as mulheres, contra os negros, né, contra os LGBTs, contra os indígenas, contra os imigrantes. Então, acho que isso é muito importante. A gente viu um governo que se elegeu falando que, medindo negros por arrobas. Um governo que se elegeu dizendo que quilombola não teria nenhum centímetro de terra no Brasil, né? Então, é muito importante, eu acho, que a gente vê o que trouxe de efeitos assim, né, para a vida dos setores oprimidos. A gente viu no cenário internacional, desde a crise de 2008, surgindo um movimento de mulheres, inclusive, indo dos Estados Unidos ao Irã, né, um movimento que também se expressou no Brasil e a nossa visão do Põe Rosas, do movimento dessa classe, é que se expressou, na verdade, com o fortalecimento do bolsonarismo, uma reação ao movimento de mulheres, né? Querendo, na verdade, se colocar contra o movimento de mulheres e fortalecendo todas aí as ideologias para colocar as mulheres, né, recatadas, enclausuradas nos lares e não na vanguarda das lutas, como a gente viu muitas vezes, né, em vários países do mundo, assim. Em relação à população negra também, a gente viu, na verdade, um choque à direita nas relações raciais no Brasil, com o bolsonarismo, inclusive, indo mais à direita do que o Gilberto Freire, que colocava a ideia de democracia racial no Brasil, que a gente sabe que não existe, né? Que o movimento negro veio questionando fortemente, assim. Então, acho que é bem importante a gente partir disso. Por que eu estou partindo disso? Não para a gente só retomar o que foi o governo Bolsonaro, mas porque essas ideias do bolsonarismo, elas seguem vivas hoje. E seguem vivas, em especial, nas mãos do governo Tarcísio aqui em São Paulo. A gente tem um governo que a gente está vendo nesse momento o que significou a operação na Baixada Santista, que matou 56 pessoas, né? E que disse, não estou nem aí. Né? O que significa esse governo, né, com a violência policial, dizendo não estou nem aí, né? Dizendo que não importa essas vidas para a extrema-direita. Não importa a vida da juventude negra para a extrema-direita, né? Então, acho que é muito importante ver que, justamente, isso segue vivo nas mãos da extrema-direita. Né? Aqui, acho que é um debate também sobre a questão da própria polícia, aqui com os companheiros da esquerda, do pessoal do PSTU, porque, inclusive, me apoio bastante no que o Sintusp vem colocando, que é o fim dessa instituição policial racista, né, para que a gente consiga, de fato, combater a violência policial. E a gente sabe que tem diferenças aqui com os setores da esquerda que muitas vezes não defendem, né, essa política, esse programa de fim dessa instituição. Depois, eu acho que, assim, é muito importante ver que esse governo também vem precarizando, colocando um sentido de privatização muito forte, né? A gente viu os metroviários, né, na vanguarda, inclusive, da luta contra a privatização. A gente viu eu sou professora da rede pública, e a gente está vendo agora que está querendo trocar a gente até por chat GPT, né? Querendo robotizar os trabalhos, uma classe trabalhadora, uma categoria majoritariamente feminina, como são os professores. Inclusive, amanhã a gente vai fazer uma paralisação, né, colocando bastante a nossa luta contra a precarização. Então, é muito importante ver que a luta também contra a privatização também atinge, em especial, os setores oprimidos, né, os negros, as mulheres, os LGBTs. E
essa política vem sendo fortalecida por aqueles que diziam que iam combater a extrema-direita. Né? Então, o que a gente está vendo? O Lula fazendo vários afagos ao próprio Tarcísio, né? Abraçando o Tarcísio, inclusive com eventos públicos, né? Apoiando as privatizações com o financiamento do BNDES, mostrando aí um pacto reacionário que tem do governo federal com o governo Tarcísio, e a política que o governo de Frente Ampla, que vem inclusive promovendo ataques, como é o arcabouço fiscal, né, que coloca os investimentos públicos nos bolsos dos banqueiros, dos grandes capitalistas, para os setores oprimidos, a política é o quê? Alguns ministérios para colocar a nossa luta dentro do Estado, mas, na verdade, não responde nenhum das nossas demandas estruturais. Um exemplo, claro, é a questão da lei da igualdade salarial. Muito importante uma lei contra a igualdade salarial. Agora, gente, como que a gente vai enfrentar a desigualdade salarial mantendo a terceirização do trabalho? Né? Aqui eu sei que é um debate profundo que os companheiros do Sintusp vêm colocando há anos aqui. Inclusive, eu acho que é um alento à classe trabalhadora que esse sindicato vem há anos defendendo a efetivação dos trabalhadores terceirizados sem necessidade de concurso público. Né? Inclusive, defendendo aqui contra toda a segregação, que significa para os setores oprimidos, né? Inclusive com a demanda do BUSP. Então, para mim, assim, é muito forte ver esse exemplo, porque não tem como defender nenhuma medida para os setores oprimidos se a gente não enfrenta as marcas da precarização, da terceirização, que divide a classe trabalhadora, que escraviza a classe trabalhadora. É a porta de entrada para a escravidão no nosso tempo. Essa é a terceirização. Quero, inclusive, chamar todos os companheiros aqui a assinar o nosso manifesto que a gente está impulsionando, junto com companheiros como o professor Jorge Luiz Souto Maior, o Ricardo Antunes, né, porque para ser uma ferramenta nas mãos de todos os trabalhadores para a gente conseguir organizar todos aqueles que querem enfrentar a precarização do trabalho. E o que a gente está vendo agora, por parte do governo, é, inclusive, uma PL da uberização, para aprofundar ainda mais os ataques, né? Colocar que a classe trabalhadora, inclusive, pode generalizar para a classe trabalhadora condições de trabalhar 12 horas por dia, de não ter direitos, de ser o autônomo sem direitos. E quem são as pessoas que trabalham sem direitos no Brasil, se não as massas negras e de mulheres? Né? Então, a gente tem que ver que é um projeto profundo aí para atacar o conjunto dos setores oprimidos. Eu acho que nessa luta, companheiros, em defesa das mulheres, dos negros, dos LGBTs, várias estratégias se colocam. A gente tem estratégias que colocam aí que a gente tem que ter um feminismo liberal, por exemplo, que é para a gente ter a nossa luta, né, atrelada às mulheres burguesas, por exemplo, né, e aí a gente tem que debater que é preciso ter independência de classe. A gente tem várias estratégias, inclusive, estamos vendo nesse momento, estratégias reformistas que querem submeter a luta dos setores oprimidos ao governo Lula-Alckmin, né, como eu vejo bastante nos setores, num pessoal que compõe o próprio governo e que, inclusive, não tem uma posição clara, inclusive, contra a própria PL da uberização, que é um grande ataque aos trabalhadores. Né? Eu acho que isso é muito importante assim, para a gente conseguir ver que é preciso ter uma estratégia de independência de classe, né? Uma estratégia que justamente se coloque para unificar o conjunto dos setores oprimidos. E eu acho que, internacionalmente, a gente tem exemplos que ajudam a gente a pensar nisso. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve, nos últimos anos, uma geração de trabalhadores, que a gente chama de geração Union, que se colocou para organizar jovens trabalhadores de 15, 16 anos para dentro da Starbucks, da Amazon, que diziam, não, aqui não tem sindicato, se colocaram para organizar sindicatos, né, mandando mensagem no WhatsApp, organizando pequenas reuniões, que daí foram se transformando em um movimento muito forte pela sindicalização e que, junto com isso, colocou também a luta pelo direito ao aborto, por exemplo. Jovens que levantavam e diziam, eu quero lutar pelo direito ao aborto e por isso que eu vou fazer um sindicato. Por quê? Porque viam a luta em defesa dos trabalhadores conectada com a luta em defesa dos setores oprimidos. Essa separação ela é artificial. A gente precisa ver que é preciso justamente ter uma estratégia que consiga unificar essa luta dos setores oprimidos e dos trabalhadores. E, para isso, acho que a gente se apoia também em experiências como, nesse momento, a greve no Brasil, como a greve dos técnicos administrativos das federais, que está ganhando força com os professores e com os estudantes, porque essa é a saída que a gente tem que ver para se apoiar aí nas experiências de luta. Os professores no Ceará,
que se colocaram aí para lutar contra, inclusive, a direção burocrática do seu sindicato, do PT, do PCdoB, que tem na composição também o PSOL, e, né, se enfrentaram fisicamente com essa burocracia, mostrando que têm disposição de luta. E é nessa classe trabalhadora que a gente se apoia para unificar a luta da classe trabalhadora com os setores oprimidos, inclusive exigindo que as burocracias sindicais, as centrais sindicais, rompam a enorme paralisia que está colocado nesse país e, de fato, organizem a luta da classe trabalhadora. Não tem outra saída que não seja justamente essa, né? A gente conseguir exigir que essas burocracias se movam. A gente está travando essa discussão, acho que em todas as categorias, em professores, muito forte. Os professores estão vendo a educação indo para o ralo, e a gente precisa exigir que a burocracia sindical organize a nossa luta, para a gente conseguir, de fato, mostrar a força que tem esse batalhão da classe trabalhadora, que é mulher, negra e indígena. E aí, para terminar, queria dizer que é muito importante também a gente se apoiar em todas as experiências nesse momento internacionais. Na Argentina está tendo um processo de luta contra os ataques do governo Milei, mostrando que para enfrentar a extrema-direita não tem outro caminho, é com a luta da classe trabalhadora nas ruas, uma luta da educação. A gente está vendo também jovens nos Estados Unidos que estão inundando os Estados Unidos com a luta em defesa da Palestina, e hoje defender os direitos das mulheres é defender a Palestina, uma Palestina livre, do rio ao mar, uma Palestina que a gente coloca também que tem que ser operária e socialista, né? E aí é muito importante a gente se apoiar nessas experiências internacionais para a gente conseguir ver um caminho também por onde seguir. E ver que os setores oprimidos não só podem estar na luta contra cada ataque, mas podem estar na vanguarda da transformação de uma sociedade, né, como a nossa, capitalista, para uma sociedade socialista. A gente confia nesse caminho que a classe trabalhadora pode colocar junto aos setores oprimidos. E, para terminar, só divulgar nossa revista, que é a nossa revista de feminismo e marxismo, que a gente está lançando. Né, tem vários debates sobre a questão de gênero, sobre a Palestina. Tem aqui também entrevista com companheiros aqui da USP, né, colocando a luta contra a terceirização. Então, eu quero que todo mundo consiga se apropriar dessa revista, porque não é para ser uma revista que a gente deixe, que a gente só, né, fez para ser guardada, lida e guardada. É para ser uma ferramenta nas mãos de cada trabalhador, de cada jovem que quer se enfrentar com a exploração capitalista e com a opressão a todos os setores oprimidos. Então, quero fazer esse chamado também e agradecer mais uma vez o convite para estar aqui hoje. Obrigada.